algumas situações se tornaram públicas, viu? Vamos contextualizar aqui, antes de ouvir o deputado estadual João Madison. O MDB, a cúpula do MDB, os membros do MDB estão insatisfeitos com uma espécie de assédio, entre aspas, que está ocorrendo contra nomes que estão já certos na chapa MDBista. Esse assédio, essa espécie de fogo amigo, segundo os deputados do MDB, tem partido do PT, partido que é o partido que também terá chapas para deputado estadual em 2026. E aí, pelo menos 3 nomes que estão na chapa do MDB foram convidados, a informação que nós apuramos é que foram convidados oficialmente para migrar para a chapa da Federação, a chapa do Partido dos Trabalhadores. São eles: Coronel Carlos Augusto, Vanessa Tapeti e Ziza Carvalho. Essa informação, esse convite, incomodou muitos MDBistas, entre eles o deputado estadual João Madison Nogueira, que diz o seguinte, que o MDB precisa ser respeitado, até porque abriu mão de espaços importantes, inclusive a vaga de vice-governador. Vamos acompanhar o que disse o deputado João Madison. Tem muita conversa também, né? A gente não pode ouvir as coisas e buscar com atenção. Eu acho que nós temos que buscar o equilíbrio, né? Não adianta o PT só ficar forte, o MDB também precisa ficar forte. Nós já perdemos a vice-governadoria. Eu acho que o bom senso tem que prevalecer. Nós temos que trazer candidatos do outro lado, e não do MDB. Isso eu sempre disse. E espero que o PT possa fazer isso. Então eu estou conversando com as pessoas, falaram em Carlos Augusto, ele não vai sair, o Ziza também não vai sair, a Vanessa também não vai sair. Vanessa é o pai dela, a família toda MDBista. Então isso, há muitas especulações, mas não tem nada concretizado. É apenas informações, muitas delas para criar conflito. Eu sempre gosto de buscar, conversar com o governador. E ele tem nos dito, e ele, quando há algum conflito, ele vai lá e resolve. Eu não vou ficar batendo boca na imprensa e nem também discutindo com o PT. Quando nós achamos que passou daquilo que nós achamos que é correto, vamos lá e conversamos com o governador e ele busca sempre o equilíbrio. O governador bombeiro, então, para evitar esse incêndio? Sempre foi e vai continuar. Falou sobre esse assunto, agora do lado do PT, respondendo às insatisfações dos MDBistas, foi o deputado estadual Francisco Lima. Vamos ouvir. Não, eu não tenho conhecimento sobre isso, né? Na verdade, frequentemente a gente escuta em roda de conversas, não é? Então, algumas manifestações, mas isso cabe à decisão de cada parlamentar. Assim como foi do Wilson, como foi de outros, então a gente também não pode fazer, não tenho conhecimento desses convites. Convites oficiais são aqueles em que o partido faz, ou que o partido discute. A bancada nem se reuniu recentemente para tratar sobre isso. Nós fomos atrás dos 3 personagens que são citados aí nessa articulação que estaria acontecendo, estaria em curso do PT, tentando tirar nomes da chapa do MDB, e isso tem gerado um ruído. Primeiro nome, Coronel Carlos Augusto. Mandei mensagem aqui para o Coronel Carlos Augusto e ele disse o seguinte: o senhor recebeu o convite para ir para a chapa da federação? Ele respondeu: recebi. Vai aceitar? Eu retruquei. E ele disse o seguinte: vou aguardar 2026 chegar, mas gostei muito do convite. O primeiro nome confirmou que recebeu de fato esse convite para mudar para a chapa do PT, a chapa da federação. A deputada Vanessa Tapeti não esteve hoje pela Assembleia Legislativa, nós não a encontramos, e ela também ainda não respondeu o questionamento via WhatsApp. Mas quem conversou com a nossa equipe também foi o deputado Ziza Carvalho. O deputado vai aceitar ou não, deputado? Existe ou não convite do PT? Vamos acompanhar. Tenho um carinho muito grande pelo PT, já fui dos quadros do PT, mas eu não recebi nenhum convite, nem formal nem informal, por parte do PT, de qualquer membro da direção do PT, para disputar eleições no PT. O que eu já dialoguei, conversei, até o momento, foi com o MDB, que eu estou no partido, fui muito bem tratado.
fiz uma opção muito certeira na eleição passada, que eu estava numa situação difícil, mas eu confesso que nessas eleições eu estou numa situação muito confortável, muito preparado, psicologicamente, fisicamente, estou muito bem para enfrentar as eleições, para conquistar essa vaga. Tenho plena convicção que em qualquer partido, em qualquer coligação da base governista, eu estarei dentro das 30 urnas. E se o convite do PT chegar, o senhor vai aceitar? Uma questão para ser dialogada e discutida, junto com o meu partido, o MDB, primeiro, né? E dentro da federação há outros partidos, a Tereza Brito também, eu já tive um bom diálogo com ela, com o PV, onde eu me dou muito bem, fui secretário do Meio Ambiente. Então, convites eu não tive. Rapaz, está aí a situação dentro da base aliada, viu? É uma espécie, para os MDBistas, uma espécie de fogo amigo, né? Tem gente falando em fogo amigo, que esses convites, caso se efetivem, acabariam por desmontar a estratégia do MDB, né? E o partido, inclusive, na pessoa do deputado João Matos, o deputado Henrique Pires também se manifestou, contrariado. Mas aí o partido aponta principalmente, Ezequiel, que perdeu um espaço importante, perdeu a vaga de vice-governador e precisa garantir essa harmonia dentro da base para evitar que as projeções que estão sendo trabalhadas há bastante tempo não se concretizem, né? O partido quer manter, tem essa estratégia de eleger pelo menos 12 deputados estaduais em 2026 e essas baixas, caso ocorram, podem afetar diretamente essa estratégia. Exatamente. Está se criando um clima, Nathanael, realmente, de fato, de insatisfação. Criando um clima terrível, né? Exatamente. Está se criando um clima terrível. E creio eu que o governador deverá, nas próximas horas, até mesmo ali nos próximos dias, o quanto antes, tentar ali apagar esse fogo, porque... Você viu que o deputado João Matos disse que o governador é o bombeiro, né? Exatamente. É ele que justamente, de fato, vai apaziguar toda essa situação. Esperamos, né, que ele, de fato, apazigue toda essa situação. Mas só para relembrar, o PT, ele elegeu a maior bancada de deputados em 2022. Foram 12 cadeiras, o MDB elegeu 9. Só que agora as projeções da federação PT, PCdoB e PV são ainda maiores. Eles querem justamente ampliar essa participação. De 12, alguns deputados ali já alegam que poderão ampliar para 16 ou até mesmo 17 cadeiras. Isso, claro, passando ali para ser novamente a maior bancada, justamente por conta, então, dessa desnutrição que aconteceu na oposição e querem justamente ali ampliar esse número de cadeiras. Só que aí o fato é que o PT, a federação PT, PCdoB e PV, ao meu ver, só tem um único rival ali para acontecer essa rivalização entre o número de cadeiras, que é apenas o MDB em si. Então, de fato, o que era dialogado nas reuniões que acontecem, o que é, na verdade, melhor dizendo, nas reuniões do MDB e também acontecem semanalmente na federação, é que aconteça ali esse equilíbrio, justamente para que não tenha essa passar de fato ali a ter o maior número de cadeiras, maior do que o outro, enfim. Todos alegam que deve ter esse equilíbrio, mas aí de fato o que a gente vem observando, e até mesmo alegado por alguns parlamentares, é que sim, convites da federação a membros do MDB estão chegando, e isso está ali causando um clima de insatisfação entre alguns aliados MDBistas. Um deles é o próprio deputado Henrique Pires, que recentemente até mesmo disse que o PT está sendo negacionista, tem as melhores secretarias, até mesmo dialogou com o deputado Fábio Novo e disse que os acordos que foram realizados no último pleito deverão ser mantidos. Então, de fato, se o governador não entrar ali para apagar esse fogo, essa rivalização de cadeiras pode acabar tomando outras proporções, até por conta mesmo do que foi sentido ali pela retirada de Temístocles Sampaio Filho da vaga de vice, né? Então o MDB já está um pouco mais sentido acerca dessa situação, essas compensações que de fato deverão vir em 2026, mas aí por conta dessa disputa por chapa, nessa montagem da chapa para a federação PT, do PV, melhor dizendo, PT e PCdoB, acontece que está se criando um clima insatisfatório entre aliados da base governista. Isso deve ser trabalhado até para que não aconteça, né? Nenhum tipo de cisão, que eu acho que também deve ser muito difícil de acontecer. João Magalhães, é fogo amigo? Podemos considerar quem tem razão nessa briga, João? Natan, eu imagino que é quase um desrespeito do PT oficializar convites a deputados, né, que estão no MDB ou que vão formar a chapa do MDB. Porque, assim, é bom lembrar, o governo do Estado, o PT já comanda o Piauí desde 2003, é um governo de coalizão, quem pode negar isso.
E o PT tem no MDB o seu principal aliado, né? Desde a própria vitória de 2002, claro, teve uma disputa lá entre 2006, mas até nisso o MDB estava rachado, uma parte com o Monsanto e outra parte com o Partido dos Trabalhadores. De lá para cá teve aquela divisão lá em 2014, porque Zé Filho foi candidato, mas até naquele momento tinha uma parte do MDB também, com Wellington Dias, mas enfim, o MDB é um partido, é um grupo político que não pode ser desprezado de forma alguma e que dá sustentação à base do governador Rafael Fonteles. O governador decidiu que para deputado estadual vai ter 2 chapas, PT e MDB, né? Cada partido, então, passa a ter ali todas as condições de buscar nomes para formar sua chapa. Eu entendo que o PT, ao formalizar convites para aqueles nomes que estão ali na casa da perspectiva de votação de 20, 25, 30 mil votos, formular um convite para esses nomes de certa forma, quebrar um acordo. Por quê? Porque esses nomes no MDB provavelmente serão suplentes. No PT tem chance de ser eleito. Então é um convite muito tentador, né? Você vê na própria fala de Ziza Carvalho, né? A Ziza Carvalho, pela votação, provavelmente, a perspectiva de votação que ele tem, provavelmente é um nome que, ficando no MDB, fica como suplente, né? Acredito que esse é o cálculo do partido e talvez do próprio deputado Ziza. Indo para o PT, é uma possibilidade real dele ser eleito. Então, agora, enquanto instância partidária, acredito que esse movimento não deve sair do PT, porque vou concordar com os argumentos dos MDBistas. O MDB perdeu o cargo de vice para 2026, né? Poderia romper? Poderia, mas isso também não está em jogo, né? Eu diria também que o MDB paga um preço por sempre ter aceito que o PT exercesse um protagonismo, né? O MDB, claro, não vai, em hipótese alguma, para a oposição, mas à medida em que aceitou ser um coadjuvante nessa aliança com o PT, pode ser que sofra alguns reveses. Mas acredito muito que esse tipo de problema cabe ao governador Rafael Fonteles resolver, né? Inclusive junto a seus dirigentes do Partido dos Trabalhadores, mas é um assunto que tem potencial para causar um estrago na base do governador, pelo menos no que diz respeito à busca por vagas nas chapas proporcionais. Por quê? Porque se o MDB perder esses nomes competitivos, o partido fica sem cauda. E aí, se o partido não tiver cauda, corre o risco de ter figurões com 45 mil votos, perdendo a eleição, enquanto que no PT tem um nome com 30, com 25 mil votos, ganhando o mandato. Então é realmente um assunto que tem potencial explosivo, vamos dizer assim, na base do governador. Conversando com alguns nomes do PT, né, em reserva, o contra-argumento, a réplica dos petistas é a seguinte: o convite ele é feito com base também em números. Dentro da chapa do MDB, existem alguns nomes que devem ultrapassar, pelo menos 3 ou 4 nomes que devem ultrapassar a barreira dos 60 mil votos. Severo Eulálio. O Severo Eulálio é o principal presidente da casa, deve ser o mais votado, né? Alguns apontam até na possibilidade de 80 mil votos ou mais para ele. Aí outros 3 ou 4 nomes que também estão nesse patamar de 60 a 70 mil votos. E isso acaba aumentando ainda mais a nota de corte do partido. Já no PT, o argumento usado para convencer esses suplentes e também o deputado Carlos Augusto, que confirmou o convite, é que a chapa é mais equilibrada, né? No PT, todos os nomes estão ali no mesmo patamar de até 50 mil votos, pelo menos a maioria. Não há aqueles deputados que se destacam em termos de votação muito superior aos demais, e isso tornaria a disputa mais equilibrada. O deputado Coronel Carlos Augusto, secretário de Justiça, disse que gostou do convite. É o único que confirmou até agora o convite. Vanessa Tapeti não respondeu. Agora eu até entendo. Ziza Carvalho negou. Agora não respondeu ainda. Eu coloco Vanessa Tapeti e Ziza Carvalho num cenário diferente do Coronel Carlos Augusto, porque, querendo ou não, ele é o secretário de Justiça. É uma pasta que, historicamente, quem saiu de lá saiu com votações muito expressivas. Então, não vejo, ele pelo menos não é para ter problemas com a reeleição, mesmo no MDB, mesmo com a nota de corte alto. Ele comanda uma estrutura, né, que normalmente garante muitos votos a quem ocupa lá o cargo de secretário de Justiça. Não é o caso de Ziza, que é suplente, e de Vanessa Tapeti, que também é suplente.
tem ligações com o Partido dos Trabalhadores, ninguém pode negar, a Ziza principalmente, mas eu colocaria o Coronel Carlos Augusto num patamar diferente dos demais. O argumento para Ziza e Vanessa, ele é tentador. O convite seria muito tentador. Mas no caso do Coronel, Coronel é uma situação que hoje é confortável, no PT poderia ficar ainda mais. E aí, Poderia ter uma certeza maior de e uma tem que reeleição. considerar também, Nathanael, segundo as últimas falas da deputada Tereza Brito, né, ex-deputada Tereza Brito, presidente estadual do PV, é que ela disse que a nível estadual seriam 4 vagas. O PV, melhor dizendo, dentro da federação, teria o direito ali de indicar 4 nomes. Tereza Brito já é o primeiro, claro, dados como certo. Outros 3 nomes, caso poderiam ser justamente, né, Coronel Carlos Augusto, Ziza Carvalho e Vanessa Tapedi. Mas se tratando de Carlos Augusto, é importante a gente observar que nas eleições do ano passado ele estava ali atrelado ao PV, aos candidatos que ele estava apoiando, né? Ele fez várias andanças aqui por Teresina, ao lado de Caio Bucá e Neto do Angelim, os 2 nomes do PV indicados ali para pleitear cadeiras na Câmara de Teresina. Acabou que, apesar de uma votação expressiva, né, aqui na cidade, não conseguiram lograr êxito. E ali, como também disse já a Ziza Carvalho, já possui ali certas aproximações com pautas ambientais. E Tereza Brito é bem enfática nesse sentido de que, apesar do partido não ter cadeiras atualmente, nesse exato momento, mas ela preza muito pelas pessoas ali, aliados políticos que compactuam pelas ideologias do PV, que é, claro, ali sempre o meio ambiente. Vamos aguardar, viu? O fato é que o clima não anda nada bom na base do governador Rafael Fonteles. Acho que o governador vai ter que marcar um churrasco ali, um almoço, um café, um jantar, para apaziguar os ânimos. O ano está chegando ao final, né? Uma confraternização. As confraternizações estão chegando. De preferência, uma confraternização com o MDB, depois outra com o PT, aí uma terceira com todo mundo junto, para não correr o risco de dar... Não dá para juntar todo mundo. De primeira não. Primeiro tem que conversar, resolver, aí depois é que junta todo mundo. Olha, ainda sobre esse assunto, o deputado Rubens Vieira disse que o PT deve eleger 16 deputados. E a estratégia do partido, inclusive, com alguns convites, novos nomes que vão chegar, alcançar 16 cadeiras na Assembleia Legislativa. O deputado disse que também é normal haver ciúmes dentro da base aliada. MDB, PT, MDB, acompanhe. O PT já tem a maior bancada na Assembleia Legislativa. Isso aqui foi uma estratégia, né, feita através de muito diálogo na época do nosso governador Wellington Dias, hoje ministro, e hoje também através do presidente Fábio Novo e da articulação dos deputados. Nossa previsão hoje é de eleger de 15 a 16 deputados. Então está praticamente a chapa fechada. O PT é o partido hoje do presidente Lula, é o partido do governador Rafael, então naturalmente que faça a maior bancada aqui na Assembleia Legislativa, não desprezando ou minimizando nenhum outro partido. O MDB é aliado do PT, é parceiro aqui do governador Rafael, o PSD também, mas nós como legislativo, nós vamos lutar que o PT seja a maior bancada aqui na Assembleia Legislativa. Mas isso está gerando um certo ciúme aqui dentro da base, deputado. Isso é natural na política, o ciúme, isso se constrói também o laço de uma amizade ainda muito mais forte entre esse grupo que é vitorioso há muitos anos aqui no Piauí. O Benzeira está otimista, viu? Fala em 16 nomes, com a possibilidade de eleição de 16 nomes. Dá para alcançar ou é uma meta ousada? É um cálculo muito otimista. Eu entendo que não há possibilidade. Se a gente for fazer um cálculo bem raso, o quociente eleitoral está se trabalhando na casa dos 60 mil votos, né, para uma cadeira na Assembleia Legislativa, a gente estava falando aí de mais de 1 milhão de votos para deputado estadual no partido. Eu acho muita dificuldade, né, vejo com muita dificuldade o partido alcançar 1 milhão de votos para deputado estadual. Então, acho que é uma meta ousada, né, muito otimista e principalmente é um tipo de cálculo, né, que acredito que é muito no sentido de atrair outros nomes, no sentido de mostrar que está tudo bem, mas eu vejo, Ezequiel, como uma medida de fato ousada. Eu acho sim que também pode ser uma medida que pode acontecer, quer queira ou quer não, até por conta do que vem sendo realizado ali de andanças pelos próprios aliados do Partido dos Trabalhadores. A federação em si acabou bem fortificada,
bem fortificado nas eleições de 2022 para agora. É uma meta ousada, mas creio que sim, apesar disso, de certa forma, causar um certo estranhamento ali entre os aliados do MDB e também de outros aliados da base governista, mas acho que é uma meta sim que pode ser alcançada, não na sua totalidade, na sua integralidade, 16 a 17, eu acho que pode chegar ali a umas 15 cadeiras, e quem sabe ali durante as sobras a 16ª vaga possa ser alcançada ali pela federação do PT, PCdoB e PV. Mas isso tudo, como a gente ressalta aqui mais uma vez, vai caber ao governador Rafael Fonteles apaziguar essa situação e, claro, deixar todo mundo satisfeito com seus espaços, sendo aí que nessa equação o MDB até o presente momento é o maior prejudicado.